A paz de Deus, irmãos. Hoje eu venho aqui compartilhar algo que marcou profundamente a minha vida espiritual, algo que eu nunca imaginei viver, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, me concedeu. O dia em que o Senhor me visitou com o dom de línguas estranhas. Irmãos, eu sempre ouvi os testemunhos, via pessoas sendo visitadas, via irmãos falando em línguas, e aquilo mexia comigo. Mas ao mesmo tempo, eu pensava: será que um dia Deus vai me visitar assim também? Porque, para falar a verdade, eu me sentia pequena, fraca, cheia de falhas. Eu buscava a Deus assim. Orava, jejuava, ia aos cultos. Mas dentro de mim, havia uma sensação de que eu não era digna. E o tempo foi passando. E essa promessa parecia distante. Até que chegou um período da minha vida, muito difícil. Eu estava passando por lutas, angústias, provações dentro da minha casa. Havia noites, irmãos, em que eu dobrava o joelho e só conseguia chorar. Nem palavras eu tinha. Era só lágrima, dor e um coração quebrantado diante de Deus. E foi nesse tempo que eu comecei a buscar mais. Não por interesse no dom, mas porque eu precisava de Deus. Precisava da presença dele. Precisava de resposta. Precisava de consolo. Houve um culto que ficou marcado para sempre. Eu cheguei na igreja com o coração apertado. Sem forças, sem ânimo, quase sem fé. Mas mesmo assim, eu fui. Quando começaram os hinos, algo já começou a mudar dentro de mim. Parecia que Deus estava preparando aquele momento. A presença dele começou a encher aquele lugar. E eu comecei a sentir algo diferente. Um calor, uma paz, uma presença tão forte. Mas ao mesmo tempo, meu coração começou a acelerar. E eu não entendia o que estava acontecendo. Quando a palavra foi ministrada, parecia que Deus estava falando diretamente comigo. Cada frase, cada palavra entrava dentro da minha alma. E ali, eu não consegui mais me conter. Comecei a chorar. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro profundo, de quebrantamento. De entrega, de alguém que estava se rendendo totalmente a Deus. E naquele momento, irmãos, eu só dizia dentro de mim: Senhor, faz a tua vontade, eu me entrego. Foi quando algo aconteceu. Minha boca começou a tremer. Meu corpo começou a estremecer. E eu tentei segurar. Tentei controlar. Mas não era eu. Era algo que vinha de Deus. E de repente, eu comecei a falar palavras que eu nunca tinha aprendido. Nunca tinha ouvido. Nunca tinha falado. E aquilo fluía, irmãos. Como um rio, eu não entendia. Mas sentia. Era uma alegria tão grande. Uma presença tão forte. Que eu não consigo explicar com palavras humanas. Parecia que minha alma estava conversando diretamente com Deus. Sem barreiras. Sem limitações. Sem interferência. Irmãos, naquele momento, eu esqueci de tudo. Esqueci dos problemas. Esqueci das lutas. Esqueci da dor. Era só eu e Deus. Quando aquilo passou, eu estava em lágrimas. Mas uma paz tão grande, tomou conta de mim. Algo que eu nunca tinha sentido antes. E naquele dia, eu entendi que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Porque eu não era digna. Mas Ele, pela graça, me visitou. Depois daquele dia, minha vida espiritual mudou. Minha fé aumentou. Minha comunhão com Deus ficou mais forte. As lutas não acabaram. Mas agora eu tinha algo dentro de mim. Uma certeza, uma presença. Uma força, que me sustentava. E hoje eu estou aqui para dizer que Deus ainda visita. Deus ainda derrama dons. Deus ainda fala? E se você busca de coração? Se você se entrega de verdade? Ele também pode te visitar? No tempo dele, da maneira dele.
Mas ele vai, porque Deus é fiel. E aquele dia ficou marcado na minha vida como o dia em que o céu tocou a terra. E Deus falou comigo de uma forma que palavras não conseguem explicar. A paz de Deus, irmãos, pessoa com as mãos postas.